A palavra batismo significa mergulhar ou imergir. É um símbolo religioso cristão de limpeza e purificação. No Novo Testamento se tornou o rito de iniciação na comunidade cristã e era interpretado como morte e nascimento de uma pessoa em Cristo Jesus. João o Batista pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E todos os evangelistas concordam sobre isso. Vamos ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo de número 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os cristãos reconhecem o ato do batismo como símbolo de um redirecionamento na vida. Os que ouviram a palavra de Deus e receberam dele a fé salvífica se arrependem da velha maneira de viver em pecado e em desobediência, mudando assim a rota e dando uma nova partida. Então, o batismo é o anúncio público de uma experiência interior que uma pessoa viveu. É um ato cristão de obediência e um testemunho público do desejo do crente de viver para a glória de Cristo conforme os seus ensinamentos. Então, o batismo é um símbolo da morte e ressurreição. É uma visão externa da transformação interna de alguém. Essa pessoa já nasceu de novo, já foi transformada e expõe através do batismo que deixou para trás a velha maneira de viver em troca de uma nova vida em Cristo Jesus. Algumas pessoas ainda com o pensamento romano se perguntam se o batismo tem poder salvífico. A Igreja Romana, no Concílio de Trento, afirmou que o batismo é necessário para se alcançar a salvação. No entanto, nós sabemos que o ladrão da cruz não se batizou e mesmo assim foi salvo. Então não, o batismo não tem poder salvífico. A salvação é alcançada única e exclusivamente pela sua fé em Cristo Jesus. Mas essa fé não é uma fé meramente intelectual, é uma fé que te transforma e te faz submisso à lei de Deus. Logo, o batismo é símbolo de salvação, não um requisito para a vida eterna. Mas o batismo é um ato de obediência, então ele não é opcional para o cristão, porque com este ato nós estaremos dizendo à nossa igreja e ao mundo que estamos comprometidos com Cristo e com a sua palavra. É exatamente por isso que o batismo é tão importante e tão sério. João batizou Jesus no Rio Jordão, dando o exemplo para que pudéssemos fazer o mesmo, como uma afirmação pública da nossa fé. Da mesma forma, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem outros crentes. Leia comigo Mateus capítulo 28 e 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de forma resumida, o batizado está publicando ao mundo que se arrependeu da sua velha vida, que recebeu de Deus a fé salvífica e que agora vive para a glória do Senhor.